Olá, pessoal. Aqui é a professora Andréia de Geografia, do canal Mundo do Professor. E hoje faremos a correção da semana 3 do PET 2, do sétimo ano do Ensino Fundamental de Geografia. Antes de mais nada, peço que deixem um like de vocês aqui no vídeo e se inscrevam no canal. Vamos lá. A unidade temática são conexões e escalas, o objeto de conhecimento são características da população brasileira, a habilidade de analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. Os conteúdos relacionados são as diversas etnias que compõem o povo brasileiro, distribuição e concentração da população brasileira no território, população absoluta, população relativa, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, mortalidade e analfabetismo. Então vamos lá, o tema principal, população brasileira. O estudante ele vai compreender que a distribuição da população brasileira no território está associada a fatos históricos e econômicos, os principais fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, os principais fatores responsáveis pela queda nas taxas de natalidade e mortalidade no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Quantos somos? A população total do planeta Terra, em 2017, era estimada em mais de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas irregularmente entre os países. O Brasil apresenta a população estimada pelo IBGE em 208 milhões de habitantes em 2018, sendo um dos países mais populosos do mundo. A população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo. Dois fatores explicam o crescimento populacional brasileiro: o crescimento natural ou vegetativo, que é a taxa de natalidade maior que a taxa de mortalidade, e o saldo migratório. A quantidade de imigrantes foi maior que a de emigrantes em determinados períodos. O grande número de imigrantes que entrou no Brasil fez com que a população crescesse mais rapidamente. De 1880 a 1930, chegaram mais de 4 milhões de pessoas. Também houve melhorias nas condições sanitárias e de saúde, o que reduziu a mortalidade e, consequentemente, aumentou o crescimento natural, pois a natalidade continuou alta. A partir de 1970, as taxas de crescimento da população brasileira apresentaram queda constante. Isso aconteceu devido à diminuição da entrada de imigrantes no país, e principalmente às famílias que passaram a ter menos filhos. A taxa de natalidade é o número de nascidos em um determinado período. A taxa de mortalidade é o número de óbitos em um determinado período. O crescimento vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Um imigrante é uma pessoa que entra em determinado lugar. E um emigrante é quando a pessoa sai desse local, desse país. Então vamos para as atividades. Número 1. A população total do planeta Terra, em 2017, era de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas irregularmente entre os países. Na tabela abaixo temos os países mais populosos do mundo. Então aí tem todos os países: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Então estamos aqui na letra A. Em que posição o Brasil se encontra na tabela? E qual é o número de habitantes estimados na tabela? Então o Brasil se encontra na quinta posição, como vocês podem ver, com uma população de 209.520.000 habitantes. E a letra B. Quais são os dois países mais populosos do mundo? Em primeiro lugar, a China e em segundo lugar, a Índia, como vocês podem ver na tabela. Número 2. A população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo. Abaixo temos uma tabela com os dados do número de habitantes desde o primeiro censo demográfico. População brasileira de 1872 a 2018. Então temos vários dados
de vários anos, né, em relação aos habitantes e a taxa de crescimento em forma de porcentagem. Então vamos para a questão. A partir da análise da tabela, pode-se afirmar que a questão correta é a letra B, que a partir de 1970 a taxa de crescimento começou a diminuir. É o correto. Se vocês observarem, em 1970 era 34,9% e só foi diminuindo ao longo dos anos. Número 3. O censo de 2010 registrou uma queda no número de filhos, que já vinha acontecendo desde os anos de 1970. Esse fator se deu por vários motivos, dentre eles a letra A inserção da mulher no mercado de trabalho. Número 4. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou em setembro de 2010 os resultados da Pesquisa Nacional sobre a Amostra Domiciliar, PNAD, referente às taxas de fecundidade nos últimos 10 anos no Brasil. Os dados sobre o número de filhos por mulher são os seguintes. O ano, 2001, a taxa 2,33, em 2008, 1,89 e em 2009, 1,94. Aí vem a questão. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. O ano de 2008 apresentou a maior queda em relação aos outros anos. Como mostra na tabela, em 2008 foi 1,89%. Então, é bem menos do que os outros anos. Número 5. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que diz respeito ao letra B, que é a correta, crescimento natural ou vegetativo. Então é isso, pessoal. Agradeço muito todos que estiveram comigo até aqui. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Um grande abraço.